Quando Deus é tão bom para os campos, de que uso são as palavras, essas pobres cascas de sentimento? Não há como se pintar aventura nas asas, nenhum meio de passar para a tela a glória etérea das coisas. Um único botão de ouro dos 20 milhões em um campo vale mais do que todos esses símbolos secos, que não poderão nunca expressar o espírito da neblina espumosa de maio a se chocar com os arbustos, o coral dos pássaros e das abelhas, as anêmonas a se perder de vista, as andorinhas de pescoço branco em sua odisseia. Aqui apenas não existem cotovias, mas quanta alegria de sons e de folhas, de estradas a refletir o brilho das árvores, os poucos carvalhos ainda em dourado amarronzado e a poeira ainda espiritual. Apenas os melros pretos e os sabiás podem cantarolar este dia, e os cucos no topo da montanha. O ano fluiu tão rápido que as macieiras já deixaram cair quase todas as suas flores, e nos prados alongados a grama verde já deixou crescer suas adagas ao lado dos estreitos córregos ensolarados. Orfeu senta-se por lá em alguma pedra quando ninguém passa por perto e toca sua flauta para os pôneis. E Pan pode eventualmente ser visto dançando com suas ninfas nos bosques onde é sempre crepúsculo, se você se deita e permanece calmo o suficiente no barranco da outra margem. Quem pode acreditar em envelhecer quando estamos envoltos nesse manto de cores e asas e sons, enquanto esta visão inimaginável está aqui pronta para ser observada? Os carneiros de face lisa ali ao lado e os sacos de lã secando, pendurados na cerca. E grande número de patos ainda pequenos, tão confiantes que os corvos já pegaram vários. Azul é a cor da juventude, e as flores azuis têm uma aparência enigmática. Tudo parece jovem, muito jovem para trabalhar. Existe apenas uma coisa ocupada, um passarinho bicando larvas para sua pequena família, acima de minha cabeça. Ele deve precisar fazer esse voo umas 200 vezes por dia. As crianças devem ser bem gordinhas. Quando o céu é tão aventurado e as flores tão luminosas, não parece ser possível que os anjos de luz deste dia possam passar a escuridão da noite, que lentamente essas asas devam se fechar e o cuco se colocar para dormir. Insetos enlouquecidos dançam junto à tardinha. A grama se arrepia com o orvalho. O vento morre e nenhum pássaro canta. Ainda assim, acontece. O dia se foi. O som e o glamouroso farfalhar de asas. Lentamente, o milagre do dia passou. É noite. Mas a aventura não se retirou. Ela apenas trocou seu manto pelo silêncio, o veludo e a pérola da lua. Tudo está adormecido, exceto uma única estrela e as violetas. Por que elas gostam mais da madrugada do que as outras flores? Eu não faço ideia. A expressão em suas faces, quando uma se curva ao crepúsculo, é mais doce e astuciosa do que nunca. Elas partilham algum acordo secreto, sem dúvida. Quantas vozes se renderam ao fantasma da noite e desistiram de cantar? Restou apenas o murmúrio do córrego lá fora, na escuridão. Com que religiosidade tudo isso tem sido feito? Nenhum botão de ouro aberto, as coníferas com as sombras derrubadas, nenhuma traça apareceu ainda. Está muito cedo no ano para os noitobós, e as corujas estão quietas. Mas quem poderia dizer que nesse silêncio, nessa luz macilenta a pairar, nesse ar privado de asas e de todos os odores, exceto do frescor, existe menos do incomensurável, menos disto que as palavras são ignorantes em explicar. É estranho como a tranquilidade da noite, que parece tão derradeira, é habitada se alguém permanece calmo bastante para perceber. Um pequeno cordeiro está choramingando lá fora, preso à sua marra. Um pássaro em algum lugar, dos pequenos, a cerca de 30 metros, assobia da maneira mais deliciosa. Existe um cheiro também, por debaixo do frescor doce das roseiras,
eu acho, e das nossas madressilvas. Nada mais poderia se espalhar de tal forma delicada pelo ar. E mesmo na escuridão, as rosas têm cor, talvez mais belas do que nunca. Se as cores são, como dizem, apenas o efeito da luz em variadas ondas, alguém poderia pensar nelas como uma melodia, o som de agradecimento que cada forma entoa, para o sol e a lua, para as estrelas e o fogo. Essas rosas coloridas pela lua estão cantando um som bem silencioso. De repente eu percebo que existem muitas outras estrelas ao lado daquela ali, tão vermelha e observadora. O falcão passou por ali com seus 7 amigos. Ele se aventurou muito alto e profundamente na noite, na companhia de outros voando ainda mais distantes. Essa serenidade da noite, o que poderia parecer menos provável de prosseguir e se metamorfosear novamente no dia? Certamente agora o mundo encontrou o seu sono eterno, e o brilho de pérola da lua irá perdurar, e este precioso silêncio nunca mais irá renunciar ao seu reinado. A uva-flor deste mistério nunca mais irá brilhar novamente na luz dourada. E ainda assim, não é o que ocorre. O milagre noturno se passou. É manhã. Uma luz pálida desponta no horizonte. Estou à espera do primeiro som. O céu ainda é nada mais do que papel acinzentado, com a sombra dos gansos selvagens a passar. As árvores não passam de fantasmas. Então começa o primeiro canto de um passarinho, espantado em descobrir o dia. Apenas uma chamada, e agora aqui, ali, em todas as árvores, repentinamente, todas as respostas vêm em socorro, e o coral mais doce e despretensioso ecoa. Seria a responsabilidade alguma vez tão divina quanto isso? O piar dos pássaros? E então, açafrão no céu, e silêncio uma vez mais. O que será que os pássaros fazem após o primeiro coral? Pensam em seus pecados, em seus negócios, ou apenas dormem um pouco mais? As árvores estão rapidamente soltando a imaginação, e os cucos começam a chamar. As cores estão queimando nas flores, e o orvalho as saboreia. O milagre acabou, pois a radiação iniciou o seu trabalho, e o sol está desgastando essas asas negras e ocupadas com seu dourado. O dia chegou novamente, mas sua face parece um pouco estranha, não mais como fora ontem. Estranho de se pensar, nenhum dia é como o dia que se foi, e nenhuma noite como a noite que virá. Por que então temer a morte, que é noite e nada mais? Por que se preocupar se o dia que virá trará uma nova face e um novo espírito? O sol iluminou o campo de botões de ouro agora. O vento acariciou os limoeiros. Alguma coisa me faz sombra, passando ali em cima. É a aventura, em suas asas. Oi pessoal, espero que vocês tenham gostado desse novo formato aqui do canal. Até então a gente tinha só reflexões, agora a gente vai ter o primeiro recital, quer dizer, a gente teve agora o primeiro recital, que conta com inestimável ajuda e edição primorosa do Colossus Estúdio Gráfico. Sem eles seria impossível fazer isso daqui, né? Então eu queria só para finalizar e fechar assim, aliás, cada vídeo dessa série eu vou fechar explicando mais sobre o autor e alguns pontos-chave do texto que foi lido aqui. Então o autor chama John Galsworthy. Ele é um dramaturgo inglês, foi Nobel de Literatura em 1932 e não tenho mais muito para falar sobre ele porque ele não é exatamente um autor espiritualista, assim, né? Ele é mais um dramaturgo mesmo. Mas esse texto aqui específico eu acho uma das coisas mais sensacionais que eu já li, né? Então foi por isso que eu resolvi trazer aqui para o número 1. É um texto que, como vocês devem ter percebido, simplesmente narra um anoitecer e um amanhecer. Só que ele narra com uma poesia, uma profundidade poética impressionante, né? Então foi por isso que eu também traduzi, uma tradução bem difícil também, né? Traduzido do inglês. O original chama Felicity, então já começou a tradução do título já foi um pouco complicada, então eu decidi chamar Aventura, né? Aventura em suas asas.
E foi isso. Eu queria só trazer 2 pontos-chave, para mim, pelo menos, né? O primeiro deles eu já falei várias vezes aqui no blog, né? Aqui no canal, desculpa, aqui no canal. E por isso que eu resolvi também começar por esse texto, que ele fala sobre as palavras como pobres cascas de sentimento, né? Então tem alguns vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso. Então é uma coisa que desde a primeira vez que eu li eu sempre carreguei comigo, né? Porque aquela coisa que as palavras não conseguem descrever totalmente a realidade, né? Totalmente o sentimento humano. Então você pode falar sobre o amor, né? Mas você não pode transmitir totalmente o que é sentir o amor. Ou até uma coisa simples, como observar o vermelho. Você pode falar como é observar a cor vermelha, mas você não pode transmitir totalmente a sua experiência de se observar a cor vermelha, né? Isso é até uma questão que se estuda muito na neurociência, na filosofia do cérebro e tal, né? Porque são os qualia, né? São as coisas que estão além da objetividade, são puramente subjetivas, né? Como qualquer apreciação da cor, apreciação da arte e tudo mais. E outra coisa que eu queria destacar é já no finalzinho, que é interessante, que foi assim que eu descobri esse texto, na verdade, eu estava, se eu não me engano, cortando o cabelo, esperando para cortar o cabelo no cabeleireiro, e como quase todos os cabeleireiros tem a revista Caras, né? E não sei se vocês sabem que a revista Caras ela tem uma página só na revista inteira que traz citações de filósofos, de pensadores, né? E eu sempre começo por ali, vou dando... Aliás, eu pego várias revistas e vejo só essa parte que é o que mais me interessa. Tem também uma página que fala de etimologia das palavras, que também é interessante, né? A origem do significado das palavras. Mas nessa Caras tinha esse trechinho desse conto e foi assim que eu achei esse conto. E o trechinho falava assim: o dia chegou novamente, mas sua face parece um pouco estranha, não mais como fora ontem. Estranho de se pensar, nenhum dia é como o dia que se foi, e nenhuma noite é como a noite que virá. Por que então temer a morte, que é noite e nada mais? Então, eu também acho esse trecho profundo, desde a vez que eu li ali na revista, até depois que quando eu traduzi, eu trago sempre comigo também, porque basicamente, se for analisar a morte em si, é a mesma coisa que você botar a cabeça no travesseiro e dormir, sabe? Um dia você morrer dormindo, você não vai nem saber, né? Você vai acordar em outro lugar, né? Eu pelo menos acredito nisso, tem gente que não acredita nisso, mas assim, de qualquer forma, a experiência da morte em si vai ser similar à experiência de você dormir à noite, perder a consciência, né? Então, às vezes a gente fica morrendo de medo da morte, então acho que a gente poderia ter medo da morte violenta, né? A morte, assim, num acidente de avião, um acidente de carro, se você está vendo, chegando para você aquela morte e você tem medo de ficar muito machucado, por mais que você morra depois, quer dizer, isso dá um certo pavor. Agora, você pensar na morte em si, qual o medo que você vai ter de dormir, né? Perder a consciência dormindo? Acho que a experiência em si da morte não deveria causar tanto pânico se você parar para pensar um pouco mais racionalmente sobre ela. E é isso que eu tinha para trazer sobre Ventura, de John Galsworthy. E esse é o primeiro recital. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, obrigado Colossus Estúdio Gráfico e até a próxima.